Boa noite, queridos ouvintes, amados irmãos em Cristo, você que está aí sintonizando pelo Facebook ou pela Onda Verde, né, que nós temos aqui uma parceria aqui com a Onda Verde FM de Cabo Verde, 87,9, tá? Hoje nós iniciamos o programa Pendão Real, o novo horário das 21 às 22 horas. Tá? A partir de agora será todos os dias, ou seja, de segunda a sexta-feira, das 21 às 22 horas, das 9 às 10 da noite. E o programa, além das quatro paredes, ele tem a missão de levar o evangelho, a palavra de Deus, às pessoas, cumprindo com o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que está no livro de Marcos, na palavra bíblica, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Em consonância com o outro versículo de Romanos 10, versículo 17, diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Então a missão nossa aqui é estar pregando o evangelho para você, tá? Não temos compromisso com denominações ou placas de igrejas, não temos compromisso político e nem financeiro, não temos compromisso com doutrinas religiosas, somente com o evangelho bíblico arraigado na palavra do Senhor. Tá ok? Então, eu sou o Ivaldir, do Donizete das Chagas, comigo lá na técnica de som está o Edson Santos, e o zap da Onda Verde é para você mandar sua mensagem, 997266599, tá? Você pode estar mandando a sua mensagem aí pra gente. E o nosso programa aqui, ele tem um apoio cultural somente de pessoas ligadas à minha família. Eles são os nossos apoiadores aqui, as empresas que me apoiam, para a gente estar desenvolvendo esse programa, tá? E o tema nosso de hoje vai ser Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Porque tá cheio de mediadores aí, né, pessoal? Há uma infinidade de mediadores que as pessoas conhecem, praticam, exercitam, adoram, mas nem sempre com base bíblica. Então nós estaremos usando o texto bíblico de 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o primeiro livro, no capítulo 2, o versículo 5, onde eu estarei discorrendo aqui com você durante essa uma hora nossa aí, tá? Nós temos o apoio da Muzambinho Crédito Cabo Verde, onde você pode fazer empréstimos consignados INSS, federal, estadual, tá? Estamos fazendo margem nova lá para você, tá? A margem nova libera até R$ 2.200. Podemos refinanciar o empréstimo que você tem e você pode estar aí ajustando a sua vida financeira com juros baratos, tá? Os juros do empréstimo consignado ele é de 1,8%, tabelado pelo Banco Central. A Muzambinho Crédito Cabo Verde fica na Avenida Luiz Onede Podestá, 93, no centro. E ela abre das 7h30 às 17 horas de segunda a sexta-feira. E o nosso zap lá é o 991215966. Tá bom? Não perca essa oportunidade. Temos também a Muzambinho Crédito em Muzambinho, descendo as casas pernambucanas aqui bem no centro, na rua Carlos Prado, 92. Trabalha na mesma modalidade de crédito consignado para funcionário público, federal, estadual, INSS, empréstimos novos, refinanciamentos, margem nova, tá? Tudo para servir você. Financiamento de veículo e refinanciamento de veículo. Se está precisando de uma grana e não está tendo onde tirar, nós refinanciamos o seu veículo, tá bom? Temos também o apoio aqui da Moda e Estilo, a lojinha da G, que é a Jerusa, que é minha filha, tá? Onde você encontra lindas blusinhas a partir de R$19,99. Loja de preços acessíveis, com peças de qualidade, além de tudo, o melhor atendimento da cidade. Temos moda feminina, lá tem cropped, vestido, blusa, t-shirts e muito mais. Venha conhecer a nossa loja aqui em Muzambinho, na rua Capitão Laudor Mariano, 543A, centro, em frente à lanchonete Faloá, bem aqui no centro da cidade. Com o zap 99737-7187. Aceita cartão lá também, tá? E você, na moda com muito estilo, lá na lojinha da G. Temos também o centro de treinamento Eric Deep, ali onde trabalha com doma de
de equinos e muares, cavalos, mulas, correção de doma e também prova de 3 tambores. Lá treina lá e ensina você a estar praticando aí para participar de provas dos 3 tambores, tá? Oferecemos o melhor e mais completo serviço com equinos e muares, garantimos nosso trabalho. Para maiores informações, ligue ou passe um zap no 359-9206-9253, tá ok? Centro de Treinamento Eric Dipp. Temos também a fisioterapia domiciliar com a fisioterapeuta Alessandra Bueno Serafim, a minha esposa, tá? Trabalha na linha de geriatria, ortopedia, traumatologia, laser terapia. Laser terapia é um tratamento moderno, pessoal, muito bom, com excelentes resultados, tá certo? Cardiorrespiratória e bandagem funcional, atendimento somente domiciliar. Você pode estar falando com a Alessandra aí através do zap 99198-2691 e fazer o seu agendamento, faça o agendamento da sua avaliação grátis. Você não paga essa primeira avaliação, tá? Fazer o teu tratamento fisioterapêutico aí com a Alessandra Bueno Serafim. E temos também a empresa Calhas Brasil, do meu genro Jefferson. Serviço de calhas em geral, reparos, rufos, pingadeiras e condutores. Tempo de chuva dá problema mesmo as calhas, né? Então só falar com o Jefferson aí. Faça seu orçamento sem compromisso, qualidade e agilidade, aceita cartão também. E o telefone zap é o 991221543. Então, tá bom? Esse pessoal trabalha com a gente aí, nos ajudando nessa missão de pregar o evangelho aqui para você ouvinte, para você, meu irmão que está me ouvindo, na intenção de cumprirmos aí com essa missão de pregar o evangelho, sem igrejismo, sem fanatismo, sem religiosismo, né? Sem aquela ideia de que nós estamos certos e o resto do mundo está errado. É o que acontece muito hoje, né, no meio evangélico. A pessoa é de uma igreja, ele se sente salvo, e no pensamento dele ele está salvo e o resto do mundo está errado. E não é nada disso. A salvação nós só encontramos na pessoa de Jesus. As religiões não salvam ninguém. Elas não podem nos salvar. Não é verdade? As religiões podem às vezes até nos atrapalhar. Deixa eu tomar uma água. Então a intenção do nosso programa aqui, você ouvinte aí pelo rádio, você que internauta, é estarmos aprendendo dentro da palavra do Senhor. E a palavra que eu quero estar, o tema que eu quero estar trabalhando hoje é essa questão do mediador. Quem é o mediador? Ou seja, quem fala por nós diante de Deus? Nós tínhamos ali no Velho Testamento, uma prática totalmente diferente da que temos hoje. No Velho Testamento, antes de Cristo, os hebreus, os judeus, o povo de Israel, eles expiavam seus pecados. Os pecados eram expiados através do derramamento de sangue, né? A pessoa cometia um pecado, ele chegava lá no sacerdote, que tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Lá no templo tinha o santo do santo e o santíssimo. Lá no santíssimo só entrava o sumo sacerdote. E dependendo da gravidade desse pecado, o sacerdote que falava para você qual animal que seria usado pela gravidade do pecado para expiar esse pecado, encobrir esse pecado. O pecado não era perdoado, o pecado era encoberto. Isso foi até antes de Jesus. A Bíblia diz que Deus, ele não suportou mais o sangue de animais, Lua. Ele não suportou mais o sangue de animais e ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário por nós. Então Jesus, a partir do momento que Jesus foi crucificado, a Bíblia diz também que o véu do templo se rasgou. Hoje nós não precisamos do sacerdote mais para falar para ele o que nós fizemos.
E não precisamos mais do sumo sacerdote para estar oferecendo holocausto, sacrifício de sangue em nosso lugar. Hoje esse mediador é Cristo. Cristo assumiu todas essas funções. E ele é o Senhor que fala por nós diante de Deus. Entendeu? Só Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas não tem outro, Ivaldir? Mediante a Sagrada Escritura, mediante a palavra do Senhor, que nós cristãos temos por regra de fé a palavra do Senhor, não há outro mediador entre Deus e o homem. O único mediador é Cristo Jesus. Isso é o que está contido aqui na Bíblia Sagrada. Se você não acreditar dessa forma, você está acreditando errado. E por quê que só Jesus é o mediador? Simples de entender, né? Porque só Jesus ressuscitou dos mortos. Concorda comigo? Nós temos algumas ressurreições na Bíblia, mas o pessoal morreu, ressuscitou e morreu de novo. Jesus não, ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele está sentado à direita de Deus, governando os céus e a terra. Todo o poder foi lhe dado entre os céus e a terra. É ele que fala por nós, que intercede por nós diante de Deus. Não há outro. Os outros morreram, estão guardados no pó da terra, foram sepultados em suas sepulturas, estão lá, dormindo. Não é verdade? Dormindo. Estão lá dormindo. Eles e também não foram para o céu, que a Bíblia diz que só subiu ao céu aquele que desceu do céu. Quem desceu do céu? Jesus Cristo. Correto? E quem mais desceu do céu? O Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo veio e assumiu o seu lugar aqui na terra. Jesus era o Salvador, e hoje o Espírito Santo é o Consolador. Então o texto bíblico que eu quero estar meditando é 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 até o versículo 5 da palavra do Senhor nessa noite, para você que me ouve. Vamos ler? 1 Timóteo, né? Que diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Olha que interessante, a Bíblia manda nós orarmos pelas autoridades políticas, todos os poderes, né? Civis, militares e eclesiásticos, poderes constituídos, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e aceitável diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O homem precisa conhecer essa verdade. E o versículo 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, a Bíblia nos aponta só um mediador entre Deus e os homens. Não aponta nenhum outro. Não aponta Pedro, não aponta Tiago, não aponta Filipe, não aponta Maria, não aponta José, não aponta sacerdote, não aponta rei. Ela não aponta isso. Por isso, nenhuma religião nenhuma pode salvar, nem anjos, nem preceito humano, nenhuma obra poderá intermediar a relação entre as pessoas, entre nós e Deus. Por isso que todas as nossas orações, todas as nossas petições, ela deve ser feita a Deus em nome de Jesus. Também nenhum outro homem, seja profeta, santo, pastor, líder, pode servir como mediador. Somente Jesus Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, é o nosso mediador. Ele é o meu e o seu mediador, para o homem ser salvo. Tá? Não há outro caminho. A salvação, ela está contida, ela está intrínseca na pessoa de Cristo. Se o homem quer ser salvo, ele precisa de Jesus Cristo.
Jesus é o Salvador e Ele é o mediador. É a Ele que nós oramos, é a Ele que nós entregamos todos os nossos problemas. É Ele que cura as pessoas, é Ele que sara as pessoas, é Ele que transforma as pessoas. É Ele que faz a obra da salvação, porque foi só Ele que morreu na cruz por nós. Vamos concordar com isso? E Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não temos do Gênesis ao Apocalipse, né? Esse tanto de livro que a Bíblia tem aqui, 69 a Bíblia normal, e outras Bíblias aí tem 76 livros. Ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela aponta para Jesus como Salvador e mediador. Se você está doente, você vai no médico, né? Se o animal está doente, a gente leva ele no veterinário. Se meu carro dá problema elétrico, eu levo no eletricista. Eu não vou levar ele no veterinário, não é verdade? Se eu tenho problema, vou construir uma casa, eu vou até o pedreiro, eu não vou no médico. Então, a Bíblia, ela afunila e apronta para Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade. Esse Salvador não está ligado à religião, nem à religiosidade, nem a dogmas religiosos, porque os dogmas, as religiões, todas elas têm os seus dogmas, os seus costumes, né? Num, as mulheres não cortam cabelo, no outro, o homem não pode andar de bermuda, no outro, as pessoas não assistem televisão. Uma religião tem Alá como o profeta, na verdade. A outra tem Allan Kardec. A outra tem Maria como mediador. As religiões têm aí os seus mediadores. Mas biblicamente falando, olhando aqui à luz da Sagrada Escritura que eu estou fazendo agora, mostrando para você aqui no livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homens, que Ele quer que todos os homens sejam salvos. Todos. Rico, pobre, negro, branco, heterossexual, homossexual, homem, mulher, criança, brasileiro, argentino, a todos. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Qual a verdade? A verdade bíblica, a partir do momento que eu creio nesse Deus de Abraão. Nesse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse Deus da Bíblia Sagrada, simplesmente. Nesse Deus da Bíblia Sagrada. E esse Deus é maravilhoso, né? Ele nos deixou a Bíblia Sagrada como um mapa, né? Como um caminho a seguir. E esse caminho, ele aponta somente para Jesus. Se nós temos que recorrer a Cristo. Por isso que é o cristianismo. Não é verdade? Nós recorremos somente a Cristo. Não nos recorremos a outra pessoa. Porque, biblicamente falando, não entendemos. Eu não entendo aqui dentro da Bíblia que haja outro mediador entre Deus e os homens. Os outros mediadores aí que a gente vê aí nas religiões, todos eles morreram. Todos eles dormem no pó da terra. Mas Jesus Cristo não, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele subiu aos céus. E hoje Ele está sentado à direita de Deus, lá no céu. E todo o poder está em suas mãos. Ele não está mais morto. Ele não está pregado numa cruz. Ele não está mais com coroa de espinho.
né? Hoje todas as coisas estão na mão de Deus. E João aqui do Evangelho, o João Evangelista, o discípulo do amor, lá na ilha de Patmos, ele teve essa visão. Ele diz que os cabelos de Deus são como a neve, como a pura lã, que os seus olhos são como chamas de fogo, como o sol, a gente não consegue olhar. E a sua voz, a voz de Jesus, ela é como o som de muitos trovões, de muitas trovoadas. Aquele Jesus que passou por aquela humilhação de suportar a cruz, de ser chicoteado, de ser crucificado entre bandidos, hoje ele está em outra condição. Hoje na condição de ter todo o poder entre os céus e a terra em suas mãos. E esse Jesus que nós estamos falando aqui é o Jesus que nós entendemos também pela Bíblia, que ele vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Qual igreja? A igreja que o ama, a igreja que o aceita. Aquele que o ama, aquele que o aceita, aquele que o reconhece como Senhor e Salvador. Aquele que entrega os seus problemas na mão dele, e aquele que não só o ama, mas aquele que também o obedece. Porque para ser cristão, né, como a galera fala, para ser crente tem que obedecer a Deus. E a regra para obedecer a Deus, a Jesus, está contida na palavra do Senhor. Ela não é uma regra humana. Ela não é uma regra de convenção. Ela não é uma regra de concílio. Certo? Ela é uma regra divina, uma regra de Deus. Então, o homem precisa ter conhecimento disso. Tá vendo? Nós conhecemos tanta coisa e não conhecemos sobre essas questões da salvação, essas questões da vida eterna. Nós ficamos titubeando entre dois pensamentos, não entendemos, não tiramos tempo para ler, né? Ler a palavra do Senhor, para estudar e conhecer o plano de Deus para com o homem, que é Deus Criador, Jesus Salvador e Espírito Santo Consolador. São três fases, né? Deus da criação, Deus Pai, Jesus o Filho que veio, cumpriu aqui o seu ministério terreno de cerca de 33 anos e meio e passou aí por tudo, pela morte da cruz, e se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E subiu aos céus após a ressurreição e enviou no seu lugar o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Quem está aqui hoje em nosso meio, alegrando nossos corações e nossas vidas, aumentando esse amor, essa paz, essa alegria, nos consolando. Ele é o Consolador, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui que o Senhor, que ele está falando aqui ao pessoal, ele está dando um conselho aqui a Timóteo. Timóteo era um presbítero e estava no começo das primeiras igrejas. Esse livro aqui foi escrito há cerca do ano de 90 a 100 da nossa era. Ele diz que o homem, ele deve orar, suplicar e interceder a Deus por meio de Jesus. Praticar a ação de graça em favor de todos os homens. Todos os homens. É dever meu e dever de todo cristão orar por todos. Entendeu? Orar pelos amigos e orar pelos inimigos. Orar pelos bons e orar pelos ruins. Orar pelo gente boa e orar pelo tranqueira. Porque orar pelos bons é muito simples, né? Ô, Senhor, abençoa meu irmão, né? Nós temos que orar por todos. E ele fala para nós orarmos aqui, ó, em favor dos reis ou dos que estão governando, e de todos que se acham investidos de autoridade, seja elas civis, militares ou eclesiásticas. É dever nosso orar.
Goste ou não do presidente da República, eu oro por ele. Goste ou não do prefeito, eu oro por ele. Goste ou não dos deputados, dos senadores, eu oro por eles. Goste ou não do juiz, dos magistrados, do poder judiciário, eu oro por eles. Certo? Goste ou não da polícia, eu oro por eles. Goste ou não dos delegados, eu oro por eles. Nós temos que orar para que Deus os oriente a fazer aquilo que é bom e aquilo que é certo, mediante a lei. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Para que vivamos vida tranquila e mansa, no versículo 2. Com toda piedade e com todo respeito. Com toda piedade e com respeito. Nós temos que respeitar a legislação. Tá certo que nós temos uma regra de fé que está acima da Constituição para nós cristãos. Está acima da lei orgânica municipal de Muzambinho, da sua cidade. Está acima das leis estaduais, que é a palavra de Deus. Mas o cristão ele tem que seguir a palavra do Senhor e obedecer às leis vigentes. Todas as leis vigentes no país. E aqui ela mostra para nós Jesus como intercessor. E diz aqui que isso é bom e agradável, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Porque pode ter gente que não será salvo, pode ter e vai ter gente que não será salvo. Infelizmente, porque às vezes um homem não quer seguir a Deus, né? Ele não quer. E é um direito dele, se ele não quiser. É verdade? Se a pessoa não quiser servir a Deus, ele pode não servir, mas depois ele vai arcar com as consequências. Se ele quiser desobedecer, se ele quiser servir a outros deuses, né? Tá cheio de deuses aí, né? Cheio de religião e cheio de deuses. Mas essas religiões e esses deuses têm algum suporte bíblico para nos garantir salvação e vida eterna? Uma pergunta. E claramente, olhando aqui para a Bíblia Sagrada que está aqui na minha mão, eu digo que não. Porque há um só Deus. Tá? A nossa fé, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse povo hebreu, esse povo que nasceu, que começou, originou lá ali na confluência entre o rio Tigre e Eufrates, que é a Mesopotâmia, esse povo, o primeiro povo que começou a acreditar num Deus único lá, era os Apirus, que se tornaram aí os hebreus mais tarde, e depois os judeus, e depois Israel. Eles começaram a acreditar nesse Deus, único Deus, no único Deus. Os outros povos, as outras nações acreditam em muitos deuses, né? Por exemplo, o brahmismo, o hinduísmo chegam a ter até 10 mil deuses, né? Além da trindade, né? Shiva e outros, Brahma e outros deuses, Ganesh, Shivu. Então as religiões têm seus deuses, né? O budismo tem o Buda, né? O budismo tem o Buda. Cada um tem aí os seus deuses. Mas o cristianismo, ele está centrado, unificado em Cristo Jesus. E o próprio Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro meio do homem chegar a Deus e chegar aos céus sem ele passar por Jesus. O homem não pode usar outro mediador para chegar até Deus,
O homem pode adotar a prática incorreta de buscar outros mediadores, santos, livres, espíritos, anjos, guias, mas ele vai estar descumprindo a palavra de Deus, negligenciando e desobedecendo, adorando a falsos ídolos. Toda devoção e fé dos filhos de Deus, nós de cristãos, deve ser depositada somente no Senhor e na sua palavra. Nenhuma criatura é tão digna como Deus, como Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário por nós. Você já pensou nisso? Às vezes nós não pensamos nisso, né? Concorda? Às vezes nós pensamos que outro pode salvar, que outro caminho pode nos levar, que outra religião pode nos levar, né? Que outras crenças, que outros costumes podem nos levar a Deus e aos céus. Mas não. João 14, versículo 6. Jesus falou para os discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E aqui, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto, Paulo está falando, porquanto há um só Deus e um só mediador. Quem que é o mediador? É aquele que fala por nós. Tá. Entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E o versículo 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. O Senhor morreu em nosso lugar. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário para não haver mais derramamento de sangue. Não se pratica mais expiação do pecado por sangue, porque Jesus já morreu por todos nós. Tá? Ele se colocou no nosso lugar. Quem estaria naquela cruz pelos próprios pecados seríamos nós. Porque o homem é ruim, né? Vamos e convenhamos. Os primeiros filhos de Adão e Eva, um matou o outro, né? De cara ali, com 4 pessoas sobre a face da terra, um já matou o outro. O homem é ruim. O homem é ganancioso. O homem é soberbo. O homem acha que ele é melhor que o outro. Acha. Ele acha que ele está num grau de superioridade que o outro. Mas tudo isso finda com a morte. Né? Quando chega a morte, meu amigo e meu irmão, nivelamos no pó da terra. Né? Ou na terra, ou na sepultura ali, né? Naquele sepulcro. O homem finaliza ali. E o que ele creu, o que ele acreditou, no que ele creu, no que ele acreditou, é que vai garantir para ele uma vida pós-morte. Uma vida após a morte. Porque o resto vai passar, as casas vão passar, os carros vão ficar, a beleza, a juventude, a vaidade, o dinheiro vai ficar, ainda vai causar muito problema na família, né? Não tem nada melhor para causar problema na família do que dinheiro. Então o homem, generalizando a mulher e todos, ele só pode ser salvo por Cristo. E Cristo é, hoje, nesse momento, agora, o mediador entre você e Deus, e o nosso Deus. Isso é uma regra geral aí para o cristianismo, né? Para a maioria das religiões. Mas muitas religiões ainda têm outros mediadores, né? Tem santos, o qual a pessoa acende uma velinha, coloca lá. Tem guias, tem costumes, tem uma infinidade de coisas que não tem fundamento e nem base bíblica, são dogmas e costumes. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor através da pregação, ou estudando por conta própria, ou indo na igreja, ou indagando alguém acerca disso que eu estou compartilhando com você nessa noite. Que Jesus
Ele é o caminho, a verdade e a vida, o único mediador entre Deus e os homens. Quer chegar até Deus? Você precisa de Jesus. Quer ser cidadão dos céus? Você precisa de Jesus. Tudo está centrado em Jesus. Desde Gênesis 3,16, já estava profetizando Jesus. E o próprio Jesus, ele prometeu para nós de voltar para buscar a sua igreja. Essa vinda de Jesus, que nós conhecemos aqui por arrebatamento, ela está perto de chegar. Por isso que todos os cristãos falam que Jesus está voltando. Por quê? Pelos sinais. Pelos sinais que a própria Bíblia nos afirma. Que nos últimos dias haveriam guerra, fome, terremoto, pestes, pandemias, pai contra filho, filho contra pai, que isso ainda não seria o fim, seria o princípio das dores. Ou seja, Jesus vai voltar para buscar essa igreja, que tem Ele como Salvador, como caminho, a verdade e a vida, Ele como Senhor, o centro de todas as coisas. Jesus é o cabeça dessa igreja. E nós, todos os cristãos do mundo, somos esse corpo, essa igreja, que um dia vai para os céus. Será que as pessoas acreditam nisso nos céus? De verdade? Porque parece que há muita dúvida, há muita incerteza quanto a isso. Não é verdade? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de acreditar na palavra do Senhor. O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de acreditar naquilo que é abstrato. Ele gosta de acreditar naquilo que ele vê. Tudo aquilo que ele vê, que ele põe a mão, que ele pega, parece que para ele tem mais sentido ou tem mais valor. Né? Tem mais sentido, tem mais valor. Então há uma dificuldade muito grande em se acreditar na palavra do Senhor, em se obedecer à palavra do Senhor na íntegra. A palavra do Senhor, ela é para ser entendida, obedecida, porque ela é a nossa bússola, ela é a nossa estrada. É por ela que nós devemos andar e seguir para chegar aos céus, por meio de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E aqui Paulo está colocando que ele é o nosso mediador. Ele fala por você, tá? Ele morreu na cruz do Calvário por você. E diz aqui, ó, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Todos é todos, tá? Todos é todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Por isso ele fala que por isso fui designado pregador e apóstolo. Paulo falando, apóstolo Paulo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem tem sido o teu mediador? Quem tem levado os seus problemas diante de Deus? Tem que ser Jesus. Tá? Tem que ser Jesus. E o motivo eu já falei, né? Porque Jesus ressuscitou. Concorda comigo? Que os outros estão aí. Os outros não resolvem os problemas deles, né? Jesus ressuscitou. Na cruz do Calvário, Jesus venceu a morte, venceu todos os problemas. Quando todos pensavam que não, a pedra foi removida lá do sepulcro. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Concorda? Ele é Deus. Ele tem poder. Ele venceu a morte. Ele venceu Satanás. Ele venceu todas as coisas. Ele passou por aqui e venceu todos os problemas que nós conhecemos, que nós sabemos que tem. E ele derramou o seu sangue de uma vez por toda a humanidade. Hoje não mais se cobre pecado com sangue. Não se expia mais pecado com sangue, como no velho judaísmo, como no Velho Testamento. Hoje Jesus perdoa os nossos pecados. E ele é o mediador, ele fala por nós.
João aqui, carta de João, ele fala que ele é o nosso advogado. Nosso advogado fiel, que não perde a causa. Os advogados aqui podem perder a sua causa, né? Os médicos podem não curar a tua enfermidade. Eles podem remediar, né? Mas Jesus não perde a tua causa. Jesus perdoa os teus pecados. Jesus te enche do Espírito Santo. Jesus te torna cidadão dos céus. E Jesus te garante salvação e vida eterna. O que os outros garantem para você? O que as religiões estão garantindo? Não garantem nada. Religião hoje é meio de vida. Na sua maioria, né? Existem muitas religiões boas. Eu não sou religioso. Sou cristão, não me considero religioso. Porque acho que a religiosidade estraga o homem. Mas a religião é uma coisa boa. As pessoas vão à igreja para se redimir. Vão à igreja para consertar, né? Para parar com vida torta. Para melhorar, né? Eu falo que é o seguinte: quanto mais igreja, melhor. A partir de que eles não briguem entre si, né? Porque as igrejas hoje brigam entre si pelo crente, né? Uma só pede dinheiro, outra só fala em cura. E poucas religiões têm pregado o evangelho da verdade. Qual a verdade? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus é o mediador entre Deus e homens. Eu não posso ter outro mediador. Não pode ser Pedro, não pode ser Tiago, não pode ser Judas, não pode ser Antônio, não pode ser Natanael, não pode ser nenhum disso. Há um só mediador entre Deus e o homem. Entre Deus e toda a humanidade. Toda a humanidade. Se eu tirar o foco de Cristo, está errado. Está errado. E a Bíblia está aqui para ser eu diria, como é que chama esse aparelho que tem no carro que leva a gente aí onde a gente quer? Agora fugiu o nome aqui. O GPS. A Bíblia é esse GPS. Ela é muito mais do que isso. Ela é a verdade viva. E nós precisamos conhecer melhor a palavra do Senhor. De forma clara, de forma racional, sem igrejismo, sem ficar juntando 5 versículos aqui, pegar lá no Gênesis, e lá no Apocalipse, certo? E conhecer o plano de Deus para com o homem. Por que Deus salva o homem? Por que Deus quer salvar o homem, como o apóstolo Paulo fala aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos? Porque Deus criou o homem. Ele não criou o homem para pecar. Não criou o homem para desobedecer, né? Mas o homem desobedeceu, né? Desobedeceu lá no Éden. E o pecado, nós estamos carregando sobre nós o pecado de Adão, lá do Éden. Houve uma ruptura, né? E Jesus, ele vem nos resgatar de quê? Do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o homem também, a maior parte das pessoas não tem certeza que mesmo indo na igreja, mesmo sendo religioso, praticando atos religiosos, costumes religiosos, dogmas religiosos, acerca da salvação e da vida eterna. As pessoas ficam fazendo sacrifícios, né? Fazendo promessas, fazendo penitências, e não precisa de nada disso, porque isso já foi feito. Isso Jesus já fez por nós. Ele já morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Tá. O sacrifício já foi feito. Jesus já fez a parte dele, que foi uma parte dura de fazer. Agora eu tenho que fazer a minha e você tem que fazer a sua. De segui-lo, de obedecê-lo mediante a palavra do Senhor. Seguir a igreja, ir na igreja, mas não ser igrejeiro. Seguir a Cristo, seguir as orientações contidas na palavra do Senhor. Não quero que você saia da sua igreja, não quero que você venha para a minha, de forma nenhuma. Tá? Você tem que ir para Cristo. Você tem que conhecer a Cristo e as verdades que estão contidas na palavra do Senhor. Verdades bíblicas, reais e verdadeiras.
não são costumes, não são dogmas, porque muito do que se tem hoje foi feito através de assembleia, de concílios, né, de convenções. E convenciona-se uma coisa e acha que está certo. Vou citar um exemplo do que é uma convenção. Por exemplo, até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, uma determinada denominação aqui no Brasil, as mulheres não usavam calça comprida, porque era considerado pecado. Pecado. E depois de uns tempos para cá, deliberou que pode. Os homens juntar lá e fizeram a reunião e falaram, não, pode usar. Então, isso é uma convenção, um convencionalismo. Isso não contém base bíblica para isso. Aí eles arrumam alguns pecados também que nem são bíblicos. Outras denominações, existe pecado que não tem perdão. Interessante, né? Tem uma igreja que fala que, uma denominação, que se a pessoa trair a mulher, se ele prostituir, se ele adulterar, ele vai para o inferno. E não. A Bíblia fala de um pecado só que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O restante é religiosidade, é igregismo, né? Tem pessoa aí pagando dízimo para ir para o céu. Achando que você pode comprar a entrada do céu, você pode comprar a salvação e vida eterna. Fazer o que a Igreja Católica fez lá na Idade Média, né? Vender indulgência. Hoje os protestantes, os evangélicos estão vendendo mais do que o Leão X na Idade Média, no dia de Lutero, vendendo indulgência. A indulgência era um documento do Papa que perdoava os pecados, que se você tinha os pecados futuros, praticando a simonia, que era vender objetos sagrados da igreja. Hoje está do mesmo jeito. O homem está fugindo da verdade. Porque o evangelho, bom e maravilhoso, leva a salvação ao evangelho da palavra do Senhor, mas ele é duro. Ele fala que o caminho ele é estreito. Né? Estreito. Ele é um caminho de retidão. Ele é um caminho de honestidade. Ele é um caminho de amor. Ele é um caminho de fé. Ele é um caminho de paz. E a gente vê que não tem sido assim. Não é um caminho de riqueza. A Bíblia não promete nada aqui na terra para o cristão. Não promete dar casa no melhor bairro da cidade. Não promete dar o melhor emprego. Não promete te dar uma Ferrari. Não. Jesus, o mediador aqui entre Deus e o homem, não te promete nada disso. Ele te promete salvação e vida eterna. Salvação e vida eterna. E ele, somente ele, Jesus Cristo, é o mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, que passou por aqui, que viveu como nós vivemos, que comeu arroz e feijão, que trabalhou, que suou, conhece a tua luta, conhece a tua vida, conhece cada um de nós. E sabe de todas as coisas, tá? Às vezes você precisa ficar falando muito, não, porque o Senhor sabe o que acontece na tua vida. Só você e Ele. Só eu e Ele. Só nós sabemos da nossa intimidade com Cristo, da nossa comunhão para com Cristo. Tá bom? Esta é a mensagem bíblica que eu tenho para você nessa noite. Guarde bem. O mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Tá? Religião não salva, placa de igreja não salva, pastor não salva, padre não salva. Certo? Maomé não salva, essa galera não salva não. Não salva não, tá? Eles não morreram por você, morreram? Não morreram por você. Quem morreu por você foi Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Tá legal? Então mudou agora ó, o horário do nosso programa. O programa Evangelho Além das Quatro Paredes, que tem aí tem essa incumbência, essa missão de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, cumprir com o ID por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15.
em consonância com Romanos 10, versículo 17, que diz que de sorte a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tá bom? Nós não temos compromisso com denominações, eu não tenho esse compromisso com placa de igreja, não temos compromissos políticos, não temos compromisso nem financeiro, mas nosso compromisso é com o evangelho bíblico arraigado na palavra do Senhor. Tá? Você pode nos ver aí via live aí, através do meu Facebook, facebook.com/ivaldir.chagas.professor, ou através da Onda Verde FM aí da cidade de Guaxupé, tá? Da cidade de Guaxupé, me desculpe, da cidade de Cabo Verde, Onda Verde 89,7, via rádio ou via site lá da Onda Verde. Quero agradecer a você, agradecer aos nossos apoiadores, agradecer ao meu técnico de som. O pessoal tá mandando aí, eu não sei muito mexer com esse negócio de Facebook, mas tem um pessoal ligado aí, a Sulene Santos, a Valéria Pereira, o Leandro Maciel e vários que já passaram por aqui. E eu quero que você cite aí algum tema que você queira estar tratando, tá? Eu vou tratar vários temas aqui. Eu quero tratar tema aqui polêmico. Por exemplo, igreja e o homossexualismo, certo? Eu quero tratar alguns temas que as igrejas não tratam. Os pastores têm medo de falar isso para as pessoas e da pessoa vazar, né? Sair da igreja dele e parar de deixar o dinheiro lá para ele, né? Nós vamos estar tratando esses temas aí à luz da Sagrada Escritura. O evangelho é para isso, para ser pregado, né, Leandro? E o propósito de Cristo é um só. Só que hoje estão acabando com o evangelho, banalizando o evangelho mesmo. Quem está acabando com o evangelho é os evangélicos. Quem está acabando com os evangelhos são os crentes. E principalmente essa pastorzada pilantra e malandra aí. Eles estão acabando, detonando o evangelho. Tomando dinheiro da galera, tomando tudo. Um monte de maracutaia, um monte de cerimônia, um monte de coisa. Isso não existe, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Ó, vou falar uma coisa para vocês. Nem o dízimo no Novo Testamento é bíblico, tá? E eu posso provar. No Novo Testamento a gente pode contribuir com oferta. O dízimo não é para cá, no Novo Testamento. Mas a gente vai tratar disso em outro momento. E vamos tratar alguns assuntos que, mediante as Sagradas Escrituras, o homem precisa conhecer. Precisa conhecer. Como orar, como buscar a Deus, não é verdade? Então é nesse caminho que eu estou te falando aqui sobre Bíblia, pessoal. E eu tenho propriedade para estar falando, tá? Eu sou teólogo formado. Eu fiz 6 anos de faculdade, estudei 2 anos de linha arminiana, 2 anos de linha calvinista e 2 anos de outras teologias. Fiz mais um seminário de 2 anos. E tenho aí muitos anos aí que a gente faz parte de uma denominação, que eu não posso falar o nome aqui, porque aqui eu não tenho lugar para lutar por isso. Então eu tenho propriedade para estar discutindo, para estar te falando, propriedade científica, acadêmica, tá? Da verdade. E o legal é que eu não quero puxar a brasa para minha sardinha. Eu quero defender somente o evangelho. Vamos dizer que eu está fazendo o papel de um apologeta aqui, um defensor da fé. Tá legal? Defensor da fé verdadeira. Tá? Eu estou pregando aqui para você crer, para você se arrepender, para você ir para o céu. Se você não quiser ir também, é um problema seu. Mas a missão da igreja é pregar o evangelho. A missão que a igreja tem é pregar o evangelho. E não é pedir dinheiro. Não é pedir dinheiro. Não é ficar falando em dízimo, em cura. A igreja hoje prega cura, ela não prega salvação. Eles ficam pregando cura, falando em cura e tal, Jesus. Não estou vendo as curas. Não estou vendo as curas. Eu sou cético quanto a cura e milagre, viu? Eu vou tratar um programa só disso. Sou extremamente cético com essa curaiada que eu estou vendo aí nas igrejas. Não cura nada. Tem milagre, nada. A maior parte é maracutaia. E quanto a ficar rico também, eu não estou vendo a crentanhada ficar rico, não. Os que eu conheço está tudo a mesma coisa. Mudou de igreja e está do mesmo jeitinho. Mudou da igreja e está do mesmo jeitinho. Quero agradecer a avó de Irene de Oliveira,
a Bernadette Terra, e todo o pessoal que está ouvindo aí. Então, a partir de hoje, vai ser todo segunda a sexta, às 21 às 22 horas, o programa Evangelho Além das Quatro Paredes, tá? Na boa, levar para você a palavra do Senhor aqui, sem religiosidade, sem lado, sem política, sem dinheiro no meio, sem essa beozeira toda aí, tá? E aí, eu vou falar aqui dos apoiadores, que são todos da minha família, tá? Todas as empresas aqui são empresas ligadas a mim, são nossas, das minhas filhas e do meu genro. Nós temos a Muzambincred Cabo Verde, lá na cidade de Cabo Verde, na Avenida Luiz Onélio de Podestá, 93, no centro, que trabalha de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas. Lá você aposentado e pensionista, pode fazer seu empréstimo consignado, margem nova e tudo mais. Eu já estou no ramo de empréstimos há 20 anos, viu, pessoal? Confiança e credibilidade, Muzambincred Cabo Verde. Tem a Muzambincred aqui em Muzambinho, na rua Carlos Prado, 92 no centro, com o telefone 99248-2261. O telefone lá de Cabo Verde é 991215966. E hoje tem a modalidade de fazer o empréstimo digital. A gente formaliza e te manda via Zap, ou via SMS, ou via link, e você faz na sua casa. Você não precisa sair de casa fazer seu empréstimo. Temos aqui o apoio cultural da Moda e Estilo, a lojinha da G, que é a Jerusa, minha filha. Lá tem lindas blusinhas a partir de R$19,99, loja de preços acessíveis com peças de qualidade. E além de tudo, o melhor atendimento da cidade, lá na lojinha da G. Venha conhecer a lojinha da G, na rua Capitão Leodoro Mariano, 543 no centro. Aqui em frente à lanchonete Faloá. Tá bom? E lá aceita cartão e você pode andar no estilo e na moda aí lá na lojinha da G. Temos também o centro de treinamento Eric Deep, que é meu genro, que é aqui pertinho, né? Que lá trabalha com doma, correção de doma. A doma é o tal do mansar o cavalo, né? Mas a palavra correta é doma, né? Correção de doma, 3 tambores, lá pratica a prova de 3 tambores. Lá você pode hospedar o seu animal lá, vai ter todo o trato, todo o cuidado do mundo, tá? Oferecemos o melhor e mais completo serviço com equinos e muares. E lá a Jerusa está falando aqui que garante o trabalho. Maiores informações você pode ligar ou passar um zap para o 99206-9253. Temos também a fisioterapia domiciliar da Alessandra Bueno Serafim, que é minha esposa, que é aqui da cidade de Guaxupé, tá? Que trabalha há muitos anos aí na área de geriatria, ortopedia, traumatologia e laser terapia, que é uma técnica nova com resultados excelentes, funciona mesmo, tá? Com cardiorrespiratório e bandagem funcional, atendimento somente domiciliar, tá? E você pode estar agendando a sua avaliação grátis. Tá precisando de fisioterapeuta de primeira? Alessandra Bueno Serafim. Você pode estar agendando aí através do 99198-2691. E tem também a empresa do meu genro, do Gerson, que é a Calhas Brasil, tá? Calhas Brasil. Serviço de calha em geral, reparos, rufos, pingadeiras e condutores. Tá chegando a chuva e não vão ter problema com calha. Aí você já ajeita lá com o Jefferson, tá? Através do telefone 991-22-1543 e aceita cartão. Então a ideia nossa aqui, queridos e amados ouvintes, internautas, é estar anunciando o Evangelho de Cristo, tá? O Senhor me chamou para essa missão, mas sem estar envolvido com a igreja. Sem religiosismo, sem placa de igreja, tá? Evangelho pelo Evangelho, o Evangelho do amor. Que tudo isso que está aqui, ó, se resume numa só coisa: no amor, tá? Quero desejar a você aí, agradecer pela sua audiência hoje e desejar uma semana muito abençoada para você, tá? E vou voltar no versículo, ó, portanto, Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e o mediador entre você e Deus. Não há outro, ninguém morreu no seu lugar a não ser Cristo. E só Ele pode te salvar, só Ele pode perdoar os teus pecados, curar as tuas enfermidades, te dar salvação e vida eterna. Diz aqui que o Senhor veio nos resgatar, né? Que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, tá bom? Tenha uma semana abençoada. Amanhã nós estamos aí das 21 às 22 horas e eu conto com você. Convido o seu amigo, seu colega
E pode me passar um tema aí, tá? Pode me passar um tema aí pra gente estar discutindo. Vamos tratar bastante tema aqui e temas que as pessoas não tratam. Tem medo de tratar, né? Polêmico, tá bom? Boa semana, fiquem com Deus. Obrigado por tudo. Tchau.